gente, bem-vindo a mais uma aula de física e o tema dessa semana é força-peso, tá? No nosso dia a dia, muitas vezes nós confundimos muito o conceito de peso com massa. Muitas vezes nós falamos assim, por exemplo, meu peso é 50 quilogramas. Só que 50 quilogramas se refere à massa e não a peso. Porque o que é peso? Peso equivale à força necessária para impedir que um corpo ele caia em queda livre, tá? Então imagine que você tem aí uma caneta, um objeto qualquer, você segura esse objeto, você está exercendo uma força ali necessária, né, para que impeça que essa caneta caia. Essa força aí que eu vou estar fazendo equivale ao peso da minha caneta, tá? Então peso é força e não tem a ver com quantidade de matéria, tem a ver com massa, tá certo? Então é importante nós destacarmos isso. A força, peso, ela possui o mesmo módulo, ela possui o mesmo valor da força gravitacional. O que é a força gravitacional? Força gravitacional é uma força de atração entre os corpos. Foi proposta aí por Newton, né, o conceito de que todos os corpos do universo, eles se atraem mutuamente. Então, aí definiu o conceito de força gravitacional. Força-peso tem o mesmo modo, tem o mesmo valor da força gravitacional. Peso é uma força que possui o mesmo modo da força gravitacional, é uma força que possui uma direção sempre vertical e o sentido sempre para baixo, tá? Essas são as características da minha força-peso. Como calculamos o peso? O peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso é diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa do corpo, maior será o seu peso, tá? Então, maior a massa do corpo, maior o peso desse corpo. Ó, vou colocar aqui um exemplozinho. Então, imagine aí esse objeto, onde essa caixinha está sobre uma superfície horizontal. Ela está indicando a força-peso, olha só, a força-peso apontando para baixo, o sentido dela é para baixo, a direção dela é vertical e o módulo dela é dado por P igual a M vezes G, certo? Então, é uma força aí direcionada, a direção dela é vertical, sentido para baixo e o módulo dado por P igual a mg. Certo? Então, o objeto está sobre uma superfície horizontal. Essa superfície vai fazer uma força sobre esse objeto, impedindo que ele caia, tá? Essa força que a superfície faz sobre o objeto, empurrando ele para cima, é chamada de força normal. A força normal é uma força que tem o mesmo módulo, tem a mesma direção da força-peso, só que tem sentido oposto, está com sentido aí para cima, tá? Sentido oposto à da força-peso. Então, essa força normal vai impedir aí que o objeto ele caia em queda livre. Então, o objeto está paradinho. Então, eu tenho que o valor da força normal é igual ao valor da força-peso. Outra coisa muito importante a ser destacado. A força normal e a força-peso não são pares de ação e reação. Lembram lá da terceira lei de Newton, né? Para toda ação existe uma reação. Só que o par de ação e reação só é verificado quando eu tenho as forças de ação e reação agindo em corpos diferentes. No caso aí, eu tenho que o peso está agindo sobre o corpo, o bloco aí, a caixinha, e a normal também está agindo sobre essa caixinha. Então, eles dois não são pares de ação e reação, tá certo? Então, toda vez que eu tenho um objeto sobre uma superfície, eu tenho aí que a superfície exerce uma força sobre o objeto, e essa força que é feita sobre o objeto é chamada de força normal, e ela tem o mesmo valor da força-peso. Então, vamos fazer aqui uma síntese diferenciando peso de massa. O que é o peso? Peso equivale, né, tem o mesmo valor da força gravitacional. É uma força, então, é uma grandeza vetorial, onde tem módulo, direção e sentido. O que é o módulo? O módulo é o valor
da minha força. O sentido e a direção vocês já sabem o que é. E um detalhe, o peso do corpo ele varia conforme a gravidade. Então, se eu tenho um corpo, ele está aqui na Terra, ele tem um determinado peso. Se ele vai para a Lua, ele já vai ter outro peso. Por quê? Porque lá eu tenho uma outra aceleração da gravidade. Eu tenho um outro G, certo? Então, cada planeta possui o seu G, possui sua aceleração da gravidade. Já a massa se refere à quantidade de matéria que possui um corpo. A massa é uma grandeza escalar. Ela precisa apenas de um número e de uma unidade para ela ser bem definida, bem caracterizada. E ela é invariável, tá? Se o corpo está aqui na Terra e ela for para a Lua, a massa que o corpo tem aqui na Terra vai ser a mesma massa que o corpo terá na Lua, tá? Não muda, não altera. É uma propriedade geral da matéria, tá certo? Então, a nossa aula é isso. Leiam o livro texto, pesquisem, que no mais nós vamos responder questões nas nossas próximas aulas. Até mais!